Hi, how are you? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E na aula de hoje, para darmos sequência aos nossos estudos, eu convido vocês a pegarem o material lá na page 22, na página 22, na seção Check It Out. Vamos lá? Let's go! Na seção Check It Out, nós temos como título deste novo conteúdo Prefixes and Suffixes, que correspondem em língua portuguesa aos prefixos e aos sufixos, certo? Vocês já devem ter estudado isso em português, certo? O que nós temos então? Antes de nós irmos para os exercícios, o teacher colocou aqui algumas explicações, tá? Baseadas neste conteúdo mesmo que está ali dentro daquele quadrinho que vocês estão vendo ali no meio da página. Então, o que seria o prefix? Something added to the beginning of the base word. Então, o prefixo é alguma coisa adicionada no início de uma palavra base, certo? Então, é quando nós acrescentamos uma partícula no comecinho de uma palavra. Olha o example que eu coloquei ali. A palavra inconstant. Inconstant, que significa inconstante, né? Not constant, não constante. Nós temos o quê? O in, que foi acrescido antes da palavra constant, certo? Então, quando nós fazemos isso, nós acrescentamos um prefixo, geralmente o significado da palavra muda, mas não a classe da palavra, certo? Então, por exemplo, se no caso a palavra ali ela é um adjetivo, se eu acrescento o prefixo, ela continua sendo um adjetivo, ok? Suffix. O sufixo, suffix is something added to the end of the base word. Então, o sufixo é alguma coisa acrescentada no fim da palavra base. É quando nós acrescentamos algo no final de uma palavra, quando nós colocamos uma partícula no finalzinho. Olha ali o exemplo calmly, que significa calmamente, né? Ou in a calm way, de uma forma calma. Calmly é uma palavra formada a partir de calm mais o ly acrescido no final, que ficou calmly, ok? E apenas para nível de conhecimento, quando nós utilizamos o sufixo, geralmente nós mudamos a classe da palavra. Por exemplo, se a palavra era um adjetivo, quando nós acrescentamos um sufixo, geralmente ela vai se transformar em um advérbio, por exemplo. Ok? Então, prefixo é o que vem antes, in the beginning, no começo, e suffix vem depois, in the end. Ok? A partir disso, nós temos o exercise number 1, ali na page 22 ainda. Pay attention to the following words taken from the song lyrics on page 21. They are composed by a base word plus an extra element. Can you identify the base word? Preste atenção às palavras a seguir, retiradas das letras de música da página 21. Elas são compostas por uma palavra base mais um elemento extra. Você pode identificar a palavra base? Então, neste caso, como nós estamos vendo agora, eu fiz ali para vocês terem acesso à palavra base, pessoal. Really é uma palavra que vem da forma base real. Olha ali como que fica aí embaixo. Nós acrescentamos o ly no final. Então, nesta palavra, nós acrescentamos um suffix. Real, really. Né? Então, really, verdade, verdadeiramente, realmente. E real, real. Então, na letra A, completem ali com a palavra real. Já na letra B, na letra B, invisible.
invisible. Então, invisible vem da forma base visible, tá? Então, invisível, visível. Neste caso, nós temos o quê? Um prefix. Nós acrescentamos o in antes da palavra visible. Então, lá na letter B, completem lá com visible. Certo? Agora, pessoal, nós temos como proposta o exercise number 2. O exercise number 2, o exercício 2, ele traz para a gente algumas palavras dentro desse quadro. E embaixo nós temos uma tabela. Words formed with a prefix, words formed with a suffix. Então, palavras formadas com um prefixo, palavras formadas com um sufixo. Então, prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois, certo? Então, as palavras que nós temos ali são continuous, beautiful, disconnect, homeless, slowly, multicultural, replay, supermarket, unhappy e worker. Então, contínuo, bonita ou bonito, né? Desconectar, sem teto, homeless significa desabrigado ou sem teto, slowly, lentamente, multicultural, replay seria tocar novamente, repetir, né? Repetição, supermarket, supermercado, infeliz, unhappy e worker, trabalhador. Nós temos que separar estas palavras, então, dentro dos quadrinhos correspondentes, para nós vermos se é formada por prefixo ou por sufixo, certo? Aí, o que nós vamos fazer agora? Para auxiliá-los, eu coloquei embaixo deste quadrinho a origem destas palavras, ok? Para que fique mais fácil para vocês identificarem se elas são formadas por um prefixo, prefix, ou sufixo, suffix, certo? Por exemplo, continuous vem da palavra continue, continue, né, que significa continuar. Então, neste caso, foi acrescido antes ou depois? Então, continuous, vou pegar esta como um exemplo. Nós acrescentamos depois, no final. Então, vocês vão colocar na segunda tabela, na segunda coluna da tabela que nós temos ali, ok? E uma coisa que é interessante vocês fazerem é, na palavra que vocês colocarem na tabelinha, grifem embaixo onde está o prefixo ou o sufixo, certo? Então, por exemplo, continuous. Onde que está o sufixo? No O, U, S que está no finalzinho, ok? Vou pegar mais uma, ó. Disconnect. Disconnect vem de connect. Então, nós acrescentamos antes da palavra. Então, onde que está o prefixo? No dis, D-I-S. Então, esta palavra vocês vão pôr na primeira coluna e vocês vão grifar o D-I-S. Certo, pessoal? Então, eu quero que vocês façam isso com todas as palavras que estão aparecendo aqui. Certo? Vocês vão fazer com todas elas. Já coloquei embaixo para facilitar. Olha lá. Beautiful vem de beauty. Homeless vem de home. Slowly vem de slow. Multicultural vem de cultural. Replay vem de play. Supermarket vem de market. Unhappy vem de happy. E worker vem de work. Certo? Então, analisando essas palavrinhas, eu quero que vocês façam a separação adequada de acordo ali com o prefixo e sufixo.
ok? Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo, vocês podem pausar e aí vocês realizam as atividades e vocês dão sequência, ou então vocês podem assistir a aula até o final e em seguida vocês retomam para fazer as atividades, ok? Dando sequência, pessoal, nós ainda temos ali o exercise number 3, nesta page 22. O exercício diz o seguinte: Here are some common prefixes and suffixes. Check the examples and match them with their meanings. Então, aqui estão alguns prefixos e sufixos comuns, que são estes que estão aparecendo na primeira parte ali, na primeira coluna, em negrito. Cheque os exemplos e associe-os com os seus significados, tá? Então, nós temos de um lado as palavras com os prefixos e os sufixos, e do outro lado o significado de cada prefixo ou sufixo. Então, ali na primeira parte da coluna, illegal, impossible, unacceptable. Ilegal, impossível, inaceitável. Return, replay. Retornar, tocar novamente, né? Seria retocar, repetir. Dislike, disagree. Desgostar, discordar. Misunderstand, né? Que seria entender mal, entender errado. Hopeless, fearless. Seria sem esperança, sem medo ou destemido. Thankful, fearful. Thankful seria grato, agradecido, e fearful, medroso. Badly, quickly. Então, badly, de uma maneira ruim, e quickly, rapidamente. Delicious, ridiculous. Delicioso e ridículo. Lá do outro lado, vamos ver o significado das palavras, o significado que a gente vai ter que associar. Wrongly seria errado, de maneira errada. Not, não. Full of, cheio de. In a certain way, de um certo modo, de uma certa maneira. Again, novamente. Opposite, reverse, seria o oposto ou reverter, reverso. Without, sem. E having a quality, ter uma qualidade. Então vamos ver lá. Na letra A. Illegal, impossible e unacceptable. Ilegal, impossível e inaceitável. Qual é o sentido destes prefixos? É de não, né? Ilegal, não é legal. Impossível, que não é possível. Inaceitável, que não é aceitável. Então, do outro lado, onde está a expressão que significa não? Coloquem lá a letter A. B. Return, replay. Retornar, repetir. Então, retornar, repetir, seria fazer algo novamente, de novo. Qual expressão corresponde a novamente ou de novo? C. Dislike, disagree. Desgostar, né? E discordar. Então, desgostar, discordar. É o oposto, né? Gostar, desgostar. Concordar, discordar. Onde que está lá a expressão que significa oposto? D. Misunderstand, que é entender mal, entender errado, né? Então, misunderstand seria o oposto do quê? O próprio nome já diz, né? Entender errado, ou erradamente, erroneamente. Qual a expressão que tem este significado? Hopeless e fearless, na letter E. Sem esperança e sem medo, ou destemido, que significa sem, né? Sem algo, ou sem alguma coisa, sem algum sentimento. Qual expressão significa sem? Thankful, fearful, na letter F. Grato e medroso, né? Então, neste caso, seria cheio de gratidão ou cheio de medo, né? Se nós fôssemos traduzir assim. D. Badly, quickly, né? Então, seria de maneira ruim e rapidamente. Eu não estou indicando um certo modo. Ele comeu rapidamente. Ou seja, ele fez aquela ação de comer de uma forma rápida. Então, está indicando o quê? De um certo modo ou de uma certa maneira.
E delicious, ridiculous, delicioso e ridículo, seria algo relacionado à qualidade de alguma coisa, né? Nossa, aquele bolo está delicioso. That cake is delicious. Então não é a qualidade do bolo, uma característica. Então eu quero que vocês façam a associação. Se vocês quiserem fazer uma pausa, voltar na explicação que eu fiz anteriormente, vocês podem fazer isso, ou então no finalzinho da aula, aí vocês retomam e completam o exercício para mim, ok? Aí, pessoal, eu convido vocês a pegarem lá na page 30, na página 30. Na página 30, nós temos ali o exercise number 1, ok? No exercício número 1, vocês têm o seguinte. Underline the prefixes and suffixes in each sentence and match them with their meanings. Na primeira, nós temos que sublinhar os prefixos e os sufixos em cada sentença e associá-los com os seus significados. Ou seja, na primeira coluna, vocês estão vendo que está um pouco diferente do que vocês têm ali no material. Eu coloquei apenas a palavra que vocês vão utilizar para sublinhar o prefixo ou o sufixo, certo? Ali vocês têm a frase, aqui eu coloquei apenas a palavra. Por exemplo, disappeared, desapareceu. Então, disappeared, nós temos ali o prefixo dis, que vem da palavra appeared. Então, neste caso, vocês vão grifar o dis, certo? Na segunda, na B, useless. Onde será que tem aí prefixo ou sufixo? Less, está ali no finalzinho, ó. Useless. Ridiculous. Nós acabamos de fazer um parecido com esse lá no exercício de trás, pessoal. Então, vocês podem olhar nos exercícios lá na page 22, grifar, sublinhar se tem prefixo ou sufixo, ok? Lembrando, pessoal, que ou tem prefixo ou tem sufixo. As palavras não terão os dois ao mesmo tempo, certo? E depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer a associação com o sentido destas palavras que vocês sublinharam, igual nós fizemos lá na página 22. Se tem um sentido de qualidade, novamente, oposto, errado, cheio de alguma coisa ou sem, tá? É idêntico ao que nós fizemos lá atrás. Vocês podem olhar como que termina ali o sufixo ou como que começa o prefixo e que sentido teve no exercício anterior para nós fazermos aqui, ok? Então, vocês podem fazer uma pausa, grifar ali o prefixo ou sufixo, prefix or suffix, and match, e associar os sentidos ou os significados. E dando sequência, aqui nós temos ainda na page 30 o exercise number 2. Ali em cima, nós temos dentro do quadrinho prefixos e sufixos. Prefixes: this, miss, an, re e im. E sufixes: full, ness, less. O que vocês têm que fazer aqui, pessoal? Vocês vão pensar aí, caso vocês queiram pesquisar também isso daqui, vocês conseguem encontrar com facilidade, mas alguns destes nós já vimos ali atrás, anteriormente. Vocês vão analisar se para cada uma dessas palavras vocês vão usar o prefixo ou o sufixo. Por exemplo, possible. Lembra que lá atrás nós já vimos em algum lugar, ó, possible, possível. Como que fica impossível? Impossible. Então nós vamos acrescentar o prefixo im, certo? Cada palavra, pessoal, tem as duas opções, mas não significa que vocês vão usar os dois, prefixo e sufixo. Ou vai ser prefixo, ou vai ser sufixo, ok? E aí, vai dar certinho, um para cada palavra. Então, eu já usei ali com vocês o im
junto com possible. Significa que ele não vai aparecer em mais nenhuma, ok? Então eu quero que vocês façam esse exercício sozinhos. Consultem ali atrás, vocês podem utilizar até mesmo a internet para fazer as buscas de vocês, mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer, certo? Porque todos têm relação, né? Todos estão relacionados a palavras que nós já vimos, que nós já estudamos, algumas que nós já conhecemos e trabalhamos já há bastante tempo, ok? Então façam este exercício para mim. Então é isso, pessoal. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que foram propostos e nos vemos na próxima aula. Bye, bye!